Estamos muito felizes que você tenha separado este momento para estudar sobre oração. Hoje, Samuel Carvalho vai nos contar a história de uma cura que nenhum médico conseguiu explicar. Em seguida, o pastor Douglas vai nos mostrar como a oração fez diferença em um grande ministério de ajuda espiritual e como ela pode fazer diferença na sua vida também. Então, no ano de 97, foi o ano em que eu me casei, né? E a minha esposa morava lá em Minas e eu morava em Peruíbe. Trabalhava lá em Peruíbe até com um pastor da nossa igreja, que é departamental lá da União hoje. E lá em Peruíbe, no ano de 98, no meio do ano, eu peguei uma pneumonia, né? Lá em Peruíbe trabalhava eu e um rapaz só, a gente estava construindo uma casa para esse pastor. E na verdade lá foi o momento onde eu passei mais mal. Ele estava longe de tudo, longe de família. E um certo dia o pastor apareceu lá, o colega meu ligou para ele, né, pedindo para ele lá que eu estava passando mal. Aí ele foi, fez o pagamento para a gente. E de lá eu fui para Minas junto com esse colega meu. Lá em Minas, no outro dia eu fui para o hospital e fiquei internado lá 12 dias. E cada dia que passava parece que piorava o quadro. O médico sempre falando que eu ia morrer, que não tinha jeito, né? E quando fez 12 dias, um irmão meu que mora aqui em São José, ele foi para Minas. Ele e outro meu irmão correu atrás de um médico particular lá em Juiz de Fora. E no corredor do hospital, ainda lá em Minas, eu estava no quarto e o médico conversando com os meus dois irmãos. E ele falava para os meus irmãos assim: o seu irmão, ele vai morrer, não tem jeito, ele não tem cura, né? E dali a gente foi para Juiz de Fora. E lá em Juiz de Fora o médico receitou um remédio que curou a pneumonia, né? A pneumonia acabou, só que a febre não abaixava, a febre continuava alta, né? 37, 38, eu media a febre 3, 4 vezes por dia, fazendo controle, sempre alta. E a igreja lá em Minas, quanto a minha mãe, ela teve assim, as orações, né, dos irmãos, foi uma coisa assim espetacular, né? E eu também orava a Deus, até cheguei um dia, voltando um pouquinho, né, eles começaram a suspeitar que eu estava com AIDS, né, porque a febre não acabava, aquele processo todo. E tantas pessoas falar que você está com alguma coisa, parece que você começa a acreditar naquilo. E quando foi um dia, eu cheguei a ligar para o médico, perguntar para ele quais eram os sintomas da AIDS, né? E eu começava a olhar pelo meu corpo, ver se tinha alguma mancha, alguma coisa, né, para ver se eu estava mesmo com aquilo. E uma das coisas que eu mais pedi a Deus é que eu precisava primeiro ver o meu filho. Que ainda estava para nascer. Aí dali a gente veio, eu vim aqui para São José, na casa do meu irmão aqui. E aqui a gente passou por alguns médicos aqui, por uma médica. Ela mandou tirar um exame computadorizado, né? Aí mostrou uma mancha no pulmão. Ela encaminhou a gente para outro médico, um cirurgião. E lá no cirurgião ele olhou ali os exames, né, o raio-x ali, e falou assim: vamos esperar um mês, parece que não é muito grave essa mancha que você tem. Vamos esperar um mês, se acaso não melhorar, a gente precisa fazer uma cirurgia. Aí passou um mês, eu voltei de novo. Antes de eu voltar, durante esse mês, eu voltei lá para Minas Gerais. E lá minha esposa chamou a igreja para fazer um culto, né? E a igreja estava toda lá na minha casa. E durante esse culto, parece que veio um calor, pegando dos pés assim, subiu, passou pela cabeça, sumiu. Parece que tirou aquela coisa ruim, né? Interessante que isso aí, a igreja lá em Minas, e muitas pessoas não sabem disso até hoje, né? Dessa coisa que limpou. E passando um mês a gente voltou aqui para São José para ir no médico novamente. E quando eu cheguei no médico lá com os exames, os raio-x, o médico olhou para o raio-x, olhou para mim e falou assim:
O que você tinha mesmo, cara? Né? Então, aquilo tinha acabado, né? E dali, do médico mesmo ali, eu peguei as minhas coisas e voltei lá para Peruíbe no meu trabalho de novo, né? Resposta às orações dos nossos irmãos, minha, da minha esposa, que sofreu muito nesse período, né? E que Deus seja louvado por mais um milagre que Ele realizou na minha vida. Amém. Décimo quinto dia de estudo. Continuo orando por você e sua família. Tenho certeza que Deus tem cuidado e protegido você. Gostaria de contar uma bela história sobre oração. Em 1933, Dawson Trotman fundou o Ministério The Navigators, que foca no discipulado cristão em auxiliar pessoas a conhecerem melhor a Deus e desenvolverem um relacionamento mais íntimo com o Criador ao eles navegarem pela vida. O próprio reverendo Billy Graham pediu auxílio a Dawson e ao seu ministério logo após o início de suas cruzadas evangelísticas no final da década de 40, para ajudar com as pessoas que aceitaram o chamado de entregar a vida a Cristo. Hoje, o ministério conta com 4.600 servidores, abrangendo 70 nacionalidades e 130 idiomas e dialetos. Dawson Trotman faleceu em 1956, enquanto tentava resgatar um nadador em um lago de Nova York. Em seu sepultamento, Billy Graham disse: "Eu penso que Dawson Trotman pessoalmente tocou mais vidas por Cristo do que qualquer outra pessoa que eu já conheci." O ministério fundado por Dawson possui a oração como um dos pilares de desenvolvimento espiritual. E foi através deste pilar que esse ministério surgiu. Dawson amava a memorização da Bíblia. Uma das porções bíblicas que mais lhe chamou a atenção foi a de Jeremias 33:3, que diz: "Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece." Ele refletiu e meditou nesse verso inúmeras vezes. Será que Deus realmente quer dizer isso? Bem, em busca do cumprimento dessa promessa, Dawson e alguns amigos iniciaram uma jornada de oração que durou 42 dias. Eles começaram a orar pelos jovens da cidade e depois pela cidade. Aí eles expandiram a intercessão para outras cidades do estado, depois por outros estados da nação e finalmente por todo o mundo. Aquele pequeno grupo orava 2 horas por dia, a cada manhã, e 3 horas aos domingos. Após essas 6 semanas, eles já haviam orado mais de 100 horas, suplicando a Deus que os usassem para ganhar e habilitar pessoas ao redor do mundo para a glória de Deus. Eles não sabiam como, mas agarraram-se à promessa de Jeremias 33:3 e confiaram que Deus iria apresentar os detalhes. "Nós nem sabíamos pelo que estávamos orando", disse Dawson. "Eu não tinha ideia que em 4 anos, homens de cada um dos estados da nação entrariam pelas nossas portas para conhecer o Senhor." Deus respondeu de forma poderosa à nossa oração e foi o início do trabalho que hoje é chamado de navegadores. A oração é maravilhosa e poderosa, como podemos ver não só nessa história, mas em tantas outras. E nós não podemos esquecer ou ignorar que a oração possui um papel fundamental no desenvolvimento espiritual de um cristão. Através da oração, caminhamos mais perto de Deus a cada dia. É através das nossas preces que a nossa fé é fortalecida e revigorada. As nossas orações possibilitam que nos aproximemos de Deus e que Ele se manifeste de forma poderosa em nossa vida. A carta aos Hebreus adverte um grupo de pessoas que não desenvolveu ou cresceu em sua caminhada com Deus. Vocês já deveriam ser mestres, mas percebo que ainda precisam de alguém que se sente com vocês e ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus desde o início. Estão bebendo leite materno quando deveriam estar já há muito tempo ingerindo alimento sólido.
como você avaliaria o seu desenvolvimento espiritual? Você tem tido uma vida de oração que corresponde ao tempo que você conhece a Cristo Jesus? Será que essa limitação do seu crescimento em oração não está lhe impedindo de usufruir a bênção maior de Deus em sua vida? Ore agora, busque auxílio de Deus para que você cresça a cada dia na sua vida de oração, na sua vida espiritual. Mas ao fazer essa oração, não se esqueça que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros do céu, onde se encontram as ilimitadas bênçãos de Deus.